Boa noite a todos. Boa noite aos que nos acompanham pelas redes sociais. Que a paz do Mestre Jesus seja em nós. Sejam todos bem-vindos. O mês de abril, para o Centro Espírita Allan Kardec, Bernardo Devota, é um mês de festa, porque é nesse mês que nós comemoramos o nosso aniversário. E, coincidentemente, hoje é o dia do nosso aniversário. São 19 anos que estamos comemorando. E ele existe a comunhão de todos os presentes, de todos que durante toda essa caminhada já nos ajudaram esta casa de oração. Então, é um dia especial, um dia onde nós vamos ter muitas alegrias, muitas comemorações. E não só nesse plano, o plano espiritual também está em festa. Para essa comemoração, nós teremos o Coral Kids da Casa Espírita. Depois dos Kids, teremos o Coral dos Adultos, da equipe de trabalhadores. E, na sequência, teremos a explanação da noite pelo Walter Ney. 19 anos atrás, no dia da inauguração, quem esteve aqui fazendo a explanação era a Francisca Reus, a nossa querida Chiquinha. Desculpa a emoção, mas a gente está aqui há muito tempo. E hoje ela não está mais entre nós. Ela retornou à pátria espiritual e sabemos que, de uma forma ou de outra, ela está nos acompanhando hoje. Mas ela deixou um representante, um sucessor, que é o filho dela, o Walter Ney. Então, depois dos corais, o Walter Ney vai falar para nós. Ele vem de Criciúma, do Consolador Prometido. Né? Desculpa, Sá. E, então, vamos, nesse momento, receber os kids. Os kids. As crianças. Kids. Os kids. Boa noite, pessoal. Boa noite. Então, esse é o nosso coralzinho Kids, né, do Centro Espírita Allan Kardec, Balneário Gaivota. Só para uma breve explanação sobre como funciona. Nós trabalhamos com eles, o Feijão faz um projeto e a gente trabalha durante o mês aquele projeto. Então, não é só a música, né? Eles sabem o que eles estão cantando. E hoje é uma homenagem ao nosso querido Allan Kardec, né? Que é aniversário da nossa casa. E vamos lá, então. Pati. Olha, deixes aprender, perguntando o coração. Buscou a verdade com calma, unindo fé e razão. Estudar para entender, amar para evoluir. Com Kardec aprendemos a melhor forma de seguir. Ouve vozes do além, com respeito e atenção. Organizou os ensinos, com e dedicação. Estudar para entender, amar para evoluir.
Com Kardec aprendemos a melhor forma de seguir. Não foi dono da verdade, nem de ser maior que alguém. Foi servidor da luz divina, ensinando bem e além. Amar para entender, amar para evoluir. Com Kardec aprendemos a melhor forma de seguir. Hoje sua voz nos chama a pensar antes de crer e viver com consciência para juntos crescer e para entender, amar para evoluir. Com Kardec aprendemos a melhor forma de seguir. Boa noite. Nosso coral, Allan Kardec também. Allan Kardec. Há 2 anos também em funcionamento. Hoje homenageia a Casa Espírita com uma música em homenagem a Allan Kardec. E o título da música é Hino a Allan Kardec. Ele é de autoria do nosso presidente Feijão, com auxílio da inteligência artificial. Ao discípulo de Jesus que no mundo reencarnou, Allan Kardec, o sábio, que o véu desvendou, com mente iluminada e coração amoroso, trouxe à terra o espiritismo, farol radioso. Kardec, gigante da fé e da razão, e a humanidade, a nova compreensão. Como os espíritos comunicaram, a verdade revelaste, e a doutrina espírita ao mundo legaste. No livro dos Espíritos, a voz dos imortais, revelaste os mistérios da vida e além e muito mais. No livro dos Médiuns, ensinaste a comunicar com os entes queridos que já partiram a nos consolar. Kardec, gigante da fé e da razão, que a humanidade, a nova compreensão. Como os espíritos comunicaram, a verdade revelaste, e a doutrina espírita ao mundo legaste. No Evangelho segundo o Espiritismo, o amor ensinaste. A lei de Jesus, com clareza interpretaste. No céu e inferno,
a justiça divina expuseste, e na Gênese a origem da vida desvelaste. Kardec, gigante da fé e da razão, guia a humanidade a nova compreensão. Como os espíritos comunicaram, a verdade revelaste, e a doutrina espírita ao mundo legaste. Kardec, gigante da fé e da razão, guia a humanidade a nova compreensão. Como os espíritos comunicaram, a verdade revelaste, e a doutrina espírita ao mundo legaste. E a doutrina espírita ao mundo legaste. Próximo. Já. Tá funcionando aqui? O feijão não tá aqui. Eu vou ficar aqui. Vou dar outra vez. Vamos ficar aqui, né? Não precisa ficar ali. Bom, boa noite. Boa noite. Assim que é bom. A sugestão do feijão foi que nós fizéssemos uma reflexão sobre as três, digamos, as três dimensões da casa espírita, desse ambiente que nós estamos aqui, desse lugar especificamente. Seja no campo material, no campo virtual e no campo espiritual. Na verdade, a minha vontade era falar sobre a veste nupcial. Porque eu estou viciado nisso. Veste nupcial. O que converte a vida nessa experiência rica e que nos transmuta o tempo inteiro, integralmente e presentemente. Mas vamos lá, vamos conciliar. Primeiro, antes de qualquer coisa, eu quero reiterar a alegria que eu tenho de vir aqui por várias razões, e dentre elas aquela que foi exposta aqui, já que nem eu sabia que a minha mãe tinha sido fundadora da casa. Junto com feijão. Então, mãe, onde quer que a senhora esteja, a senhora é uma metida. Uma metida aqui. Amada, que a gente sente. E também pelo trabalho que é feito. Sabe, toda essa dedicação, esse empenho. Muitas das vezes nós ficamos esperando que as coisas aconteçam de uma forma hollywoodiana. Que as pessoas sejam perfeitas no seu agir, e aí a gente levanta e que maravilha, para os outros. Para nós, não. E, em verdade, é essa experiência que torna rica a vida. É quando você sente que as coisas estão acontecendo. Não é quando você vê uma obra pronta e acabada. É quando você sente aquilo acontecendo diante dos seus olhos. É ali que há um prazer. É isso que dá prazer na vida. Mas como nós vivemos uma época de excitação, uma época em que nós somos estimulados a um resultado final. Sabe, um felizes para sempre. Uma espécie de casamento que deu certo. Você não quer construir um casamento, você quer apenas receber as benesses de um casamento que deu certo. E a vida é o inverso disso. A vida é lidar com as impermanências dela, com as dificuldades inerentes do fato de que as coisas constantemente acontecem à nossa revelia. A nossa revelia. Porque isso
essa habilidade de conviver com a impermanência que nos torna capazes de fazer aquilo que nós melhor sabemos fazer, que é nos adaptarmos. Se tem uma coisa que torna um humano diferente de todos os outros irmãos da nossa espécie, quando eu digo espécie, eu estou colocando toda a vida. É a nossa capacidade de nos adaptarmos. E quando eu vejo isso, eu vejo essas apresentações, eu vejo a casa sendo feita, eu estive em Sombrio quinta-feira, e eu lembro quando começou uma casinha de madeira que era metade dessa vida, e hoje está lá, bonita, renovada, ampliada, as coisas vão sempre funcionando melhor, isso dá prazer. Não sei se vocês sentem isso. Sabe, é como você olhar para trás e você se vê mais novo. E você diz, nossa, como o tempo foi generoso comigo. E você vê que você melhorou, que você andou dentro da vida. Deve ser uma coisa muito dolorosa. Você, de repente, sentir que a sua vida ficou parada. Só os cabelos branquearam. Você engordou um pouco, os cabelos branquearam, a visão se obliterou, as dores apareceram, mas você não andou. Simplesmente não andou. E tudo porque a gente sempre fica esperando a situação perfeita, a condição perfeita. Nós somos, como diz Gianfranco Pagliaro, nós somos uma cidade aberta. Nós somos uma cidade sem muros, suscetíveis a todos os ataques do mundo. É ali, no campo aberto, que a vida acontece. Ela não vai acontecer no espaço idealizado na nossa cabeça, com a pessoa idealizada na nossa cabeça, nas circunstâncias idealizadas na nossa cabeça. Não vai acontecer. E você sabe disso, porque isso acontece todo dia. Então, quando você percebe, quando você sente que algo está acontecendo, aproveita aquela experiência de você dizer, eu estou participando de uma coisa que simplesmente está acontecendo. Nós somos co-criadores, está lá na questão 132. Nós vivemos as experiências da vida para sermos co-criadores das coisas. Para participarmos na criação das coisas. É a pessoa que arregaça as mangas e vai fazer. Sabe aquele tipo de pessoa que está no grupo e diz assim, não, se não é para fazer bem feito, eu nem faço. Então tu não vai fazer nada. Nada na tua vida. Quem aqui tem filhos? Que bichinho que dá mais trabalho? E que a gente sempre fica assim, meu Deus, onde foi que eu errei? E aí, daqui a pouco, em alguma circunstância, a gente diz, nossa, que orgulho que eu tenho. Não é assim? Você está sempre nesse... Parece que você está fazendo tudo errado e ao mesmo tempo parece que você acertou. Porque é isso. Viver é isso. Vai esperando, vai, para ver. Eu tenho uma neta de 1 ano, vai fazer 2 anos. E tenho uma filha de 9 meses. É linda, né? É muito linda, né? Eu tenho que rir mesmo, porque eu se tem uma coisa que eu sou bom é fazer filho bonito. Diferente da mãe. Ai, ai. Então, quando você está participando disso, você está edificando aquilo que você está interagindo. Edificando o que você está interagindo. No campo material, que é o campo que nós mais podemos perceber as coisas acontecendo. Porque você vê, simplesmente, você não passa um dia não tem uma casa, no outro dia tem a casa, um dia ela está só no tijolinho do reboco, no outro dia ela está pintada. Você vê as coisas acontecendo.
O campo material é de todos o mais, entre aspas, tá? Muito entre aspas, o mais simplificado, porque ele é mensurável. E nós adoramos a ideia de mensurar as coisas. Isso foi um drama para nós, porque foi a partir daí que nós inventamos o futuro. Nosso sistema de controle, o futuro. Mas isso é um outro dia, uma outra reflexão. Mas o que é mensurável é muito agradável aos nossos olhos, e aos nossos ouvidos, e aos nossos sentidos. Porque você pode medir, ou melhor, e portanto, podendo medir, você pode dizer, eu vou fazer tanto hoje, eu vou fazer tanto amanhã, eu vou fazer, e você vai medir. Como colocar esse piso no chão? Um azulejista vem e ele diz quase com garantia de tempo, olha, eu vou levar tanto tempo, porque eu vou fazer tantos metros por dia, fazer assim, assim, assim. Mas quando chega no campo da dimensão espiritual, aí a coisa se torna imponderável. E se na casa espírita há essa interação na dimensão espiritual, que é onde tudo acontece numa outra perspectiva, essa dimensão espiritual, ela em verdade nos acompanha em todos os ambientes, porque a dimensão espiritual nada mais é que uma dimensão. Portanto, ela está em todo lugar. Ela acontece dentro da casa espírita, e aqui, como nós interagimos muito com isso, ela parece mais evidente. Então, você vem para cá. Aí, eu vou fazer aqui bem rapidamente, só uma figurativa, um panorama. Você vem para cá, a espiritualidade chegou antes, preparou o ambiente, limpou o que tinha que botar, limpar, botou 2 vigias ali. Tem que botar a vigia ali na frente. Botou 2 vigias ali e tal. Pessoal, assim, para entrar para fazer bagunça não dá. Quer entrar para prestar atenção, para ver o que tu vai obter de vantagem, tudo bem. Quer entrar para fazer bagunça não dá. Mas não é que eles vão ficar segurando um porrete. É padrão vibratório. Isso aí a gente aprende, inclusive, em física. É padrão vibratório. O padrão vibratório simplesmente não fecha e aí não permite a entrada. É como se fosse um muro. Estou só passando bem rapidamente. Como se fosse um muro. E aí o cidadão quer entrar, mas não consegue entrar. Esse é o trabalho que é feito pela espiritualidade. Chega aqui, avalia as necessidades de cada um. Eles já meio que antecipam. Uau, o pessoal está indo, tá, esse pessoal está vindo. Qual é a necessidade sua, tá. Identificam as necessidades, trabalham as necessidades, atendem algumas das necessidades, os vínculos espirituais que nós temos, as obsessões que todos nós temos, toda essa interação que nós temos com o espírito. Aí vem aqui na casa espírita, ela é trabalhada de forma mais objetiva, literalmente como se fosse um hospital. Trocando em miúdos, quando você está em casa, você pode estar doente igual. Quando você vai ao hospital, tem um monte de departamentos, um monte de setores e um monte de profissionais que identificam e cada um tem uma função e, portanto, eles te tratam no hospital. Quer dizer que você saiu do hospital, você vai ficar permanentemente curado? Não. Você pode até melhorar, mas dependendo de como você se comporta, dias depois, os efeitos passam e você volta a ter os efeitos da doença. Então, na casa espírita, a dimensão espiritual do centro, ela tem essa proposta e ela atinge essa qualidade porque ela é feita com esse propósito. Ela aproveita o momento que nós estamos aqui para extrair o máximo possível da nossa relação, do nosso campo material, da nossa dimensão material com a nossa dimensão espiritual. Vou repetir. Ela vai tratar, ela vai aproveitar essa circunstância que nós estamos aqui para qualificar a relação da nossa dimensão material com a nossa dimensão espiritual. É isso que a casa espírita objetivamente faz. Só que a nossa dimensão material e a nossa dimensão espiritual, ela interage o tempo todo, 100% do tempo. Aqui. Na hora que você está no carro dirigindo, na hora que você está em casa, na hora que você está no seu trabalho, você está constantemente interagindo. Então, você tem um ponto em que você pode utilizar isso beneficamente, como é o que acontece aqui, e tem um ponto em que depende quase que, eu vou usar essa expressão, exclusivamente de você, que é o seu dia a dia, o seu curso do dia.
Você vai para a academia e tal, você interage, você está na rua e tu está sempre interagindo com esse ambiente. Quem aqui assiste filme da Marvel? Todo mundo fez assim. Quem não viu, mais ou menos é assim, ó. Tem aquele filme do Doutor Estranho, que ele abre portais, e aí ele passa de um portal para outro. Aí ele abre um portal. Bem superficialmente, é isso que acontece. As dimensões, elas estão interconectadas. Conforme a nossa condição espiritual, nós vamos tendo mais mobilidade entre elas. Eu sei que o que eu estou falando parece meio insano, tá? Mas se você pega a doutrina, a estrutura da doutrina, é isso que ela propõe quando ela diz que você, na questão 614 do Livro dos Espíritos, quando ele diz que você, entendendo as leis naturais, você se torna mais estável. O que é entender as leis naturais? É todas as leis. Você se torna mais estável porque você pode transitar nesse ambiente. Então, o que eu quero dizer é, quando nós estamos nos nossos ambientes mais particulares, nós temos uma tendência ao relaxamento, porque é natural isso. A gente vem para cá, e aqui a gente meio que deu a esse ambiente uma conotação religiosa, que é uma coisa típica do espiritismo no Brasil. Não era a ideia do senhor Allan Kardec, não passava nem perto disso. Ah, Feijão, agora o Feijão vai dizer, puxa vida, por que eu convidei esse cara? Não passava nem perto dele, isso que nós estamos fazendo aqui. Não era a ideia dele. A ideia era que nós compreendêssemos que a nossa existência é um ato divino. E o que nós fizemos? Nós que estávamos vinculados à nossa religiosidade atávica, décadas, séculos de religiosidade, uma religiosidade, nem vou entrar no mérito, mas uma religiosidade em que você tem espaços específicos para fazer um esforço para ser melhor, tipo, você vem no centro espírita, ou vai na igreja, ou vai no templo protestante, e ali você faz um esforço para ser melhor. Ai, por favor, sente. Não, senta você. Imagina, não, senta você. E aí, quando eu estou lá em casa, lá na rua, cadeira é minha, o espaço é meu, o filho é meu, a casa é minha, quem fez isso fui eu. Eu não sou essa pessoa. E a proposta da doutrina, interpretando o próprio Cristo, era a sua existência é um espaço divino. É ali que você vive a sua, vou usar essa expressão, a sua religiosidade. Essa é a ideia. Mas como nós nos adaptamos, principalmente ao catolicismo, fizemos um sincretismo, a gente converteu isso numa igreja. Aí nós temos a água fluidificada, que é a água benta. Nós temos o passe, que é a hóstia. E simplesmente aqui a gente se esforça ao máximo para... Esse é o nível máximo que eu consigo de ser uma pessoa boa. E não é isso que a doutrina diz. Porque ela entende que a tua dimensão espiritual interage contigo o tempo inteiro e é justamente nos recônditos da tua casa, que seria a tua mente, é ali que as coisas fervem. É ali que as coisas pegam. Porque é naqueles instantes que eu estou na minha casa, no silêncio da minha casa, maturando os meus pensamentos, que eu começo a construir as coisas, às vezes, mais absurdas. E aquelas árvores escuras vão sendo feitas e construídas, e elas saem, e os galhos delas saem, e toda aquela espiritualidade que ferve em volta percebe os frutos que saem dali e diz, opa, esse fruto me interessa. Isso parece uma coisa absurda, mas isso é o cotidiano da gente. Essa é a nossa dimensão espiritual.
Nós falamos sobre a dimensão espiritual do centro espírita. A dimensão espiritual do centro espírita. Olha como é importante entender a dimensão espiritual do centro espírita. A dimensão espiritual do centro espírita é uma tentativa de enxugar gelo. Porque se houvesse uma percepção de que a verdadeira dimensão espiritual que me interessa, com a qual eu me conecto e com a qual eu interajo, é a do meu cotidiano, ficaria difícil entender o orar e vigiar? Por que é tão difícil entender orar e vigiar? Porque nós somos mestres em justificativas. Mas eu tive que agir desse jeito. Você imagina o que a pessoa me fez. Mas não deu para mim cumprir meu compromisso por causa disso. Como eu me torno mestre em justificativas, eu evito aquilo que é o ambiente real da minha existência. O mundo onde eu vivo é as coisas que eu faço. Porque são esses exercícios, é para isso que a gente encarna. Eu volto na questão 132, que é meu mantra. O mundo é aquilo ali. Você vem, você faz, você levanta, você faz exercícios. Eu vou fazer uma analogia aqui, que pode até depois o pessoal vaga. Mas tipo assim, eu estou louco para perder essa pança. Aí eu fui na nutricionista, a nutricionista me disse, vai fazer isso, vai cortar esses alimentos, vai botar esses alimentos, vai fazer exercício. Exercício eu sempre fiz, faço exercício, saio de manhã, 5 horas, caminho. E aí ela disse, não, você tem que fazer uma academia. Não, eu vou fazer em casa e tal. Aí vai fazer desse jeito, vai tirar determinados alimentos. Tá, mas os 4 pães que eu como de manhã não pode mais? Não pode. E o pirão à noite também não pode? Não, pois é chato, né? Te dizer, mas não dá. Pirão à noite não dá, tem que evitar e tal. Então, você tem um monte de coisas que você tem que ressignificar para você entender que é a forma natural, lei natural, questão 614 do Livro dos Espíritos, é a forma natural de você atender a finalidade para chegar naquele resultado. Daí, cara, pensa. Vai lá, compra um negocinho. E em 15 dias o cara seca. Esse é o modelo que nós estamos usando. É a mesma coisa que vinha ao centro espírita, dizer assim, o centro espírita tem uma dimensão espiritual, ali eu estou protegido, ali eles vão cuidar de mim, ali os espíritos obsessor, ali eles vão tirar os caras, eu vou tomar um passe, eu vou passar no atendimento fraterno. Entendeu? Agora dizer o seguinte, não, mas peraí, quem é o dono dessa encrenca chamada existência, que é minha? Sou eu? Eu não estou dizendo que você vai conseguir todos os resultados, mas aquela sensação de você identificar as coisas e começar a exercitar ajuda bastante. Dá até um gás novo, melhora o nosso semblante, a nossa cara. Sabe aquela cara que a gente vai ficando de peixe morto? Tipo a pessoa que meio está fazendo tudo. Eu adorei. Adorei esse jantar. Que bom. Nossa, que rodízio bom. Meu Deus. Sabe, quando você começa a fazer as coisas, você está fazendo as coisas, você arruma a fechadura da sua casa, você arruma a maçaneta, você resolve pintar, eu vou pintar. Tem coisa que você tem que contratar gente, tá? Pelo amor de Deus. Eu vou fazer. Começa a fazer coisas. Começa a fazer, criatura de Deus. Começa a fazer, te mexer. Ver você ter alguns resultados, fazer coisas. Teu semblante muda. Tua relação com as coisas muda. Eu sei que às vezes parece muito complicado, muito difícil, mas é isso que vai fazer. Essa coisa que você fazendo bem feito vai interferir na tua dimensão espiritual. É para isso que a gente encarna. Senão não faria sentido a gente encarnar. E aí quando o Cristo diz orar e vigiar, ele está dizendo isso, ele está dizendo, olha, acorda de manhã e diz o seguinte, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer toneladas de coisas. Então, Senhor, eis-me aqui, meu dia te pertence. Entrega o dia para Deus. Ora o tempo inteiro.
te vincula a essa fonte criadora, essa causa incausada, porque essa tua interação com essa dimensão espiritual e com o mundo espiritual que interfere na tua vida o tempo inteiro, está lá na questão 459. Os espíritos interferem nos nossos atos e pensamentos. Mas tudo isso bom. Eu fico até imaginando um cara, tipo filme de terror, falando, né? Mas tudo isso bom. É verdade. São eles que nos dirigem. Ai, que sorte a minha. Achei um culpado para tudo. Mas é verdade. O pior é que é verdade. O pior é que é verdade. Quanta burrada a gente faz. Quanta coisa que às vezes você está fazendo terapia. E o terapeuta diz assim, mas olha só, você refletiu bem? Refleti. E se isso acontecesse, seria bom ou ruim? Nossa, seria péssimo para a minha vida. Então, que bom que você não tomou essa decisão, não fez isso. 2 semanas depois você faz. Não, deixa, está aparecendo. Não tá. Não tá. Agora tá. Agora tá. Isso é para vocês que estão na dimensão virtual entender que o melhor é a dimensão presencial. Mas eu entendo o Feijão. O Feijão tem razão. Na dimensão virtual, só para me falar 5 minutos da dimensão virtual. Na dimensão virtual, a gente tem essa possibilidade de termos essa conexão onde o físico não alcança. Então, volta ali para o nosso raciocínio. Volta ali para o nosso, não é nem o raciocínio, é para a nossa ideia, a ideia da reflexão da noite. Nós, nessa chusma, nessa interação de chusma, nós temos uma oportunidade, quando vivenciamos essa experiência da vida, quando agarramos essa experiência e aceitamos que ela não consegue executar exatamente como nós imaginamos, mas que ela é executável, quando nós fazemos isso, nós fortalecemos a potência, como diria Spinoza, a potência dos nossos desejos. Eu gostaria que fosse das nossas vontades, porque a vontade é racional, o desejo não é racional, mas que seja dos nossos desejos, a potência. O que é essa potência? A potência é quando você começa a ter realmente domínio sobre o seu processo decisório. Porque é muito chato. A imaturidade que nós temos é muito chato. É difícil nós nos relacionarmos como somos, porque nós somos muito imaturos. A culpa, eu uso essa palavra que é horrorosa, mas eu estou usando para ser bem direto, e porque o nosso tempo já se foi. A culpa nunca é sua, nunca sou eu o responsável. Sempre tem alguma coisa. É uma imaturidade constante, isso é difícil. E isso se dá porque nós temos pouca potência. Aí qualquer espírito, vou usar de novo uma expressão meio... Um espírito mequetrefe lá, simplesinho. Ele vem... eu se fosse tu parava de ir na academia. Eu se fosse tu parava de ir na academia. Não está funcionando. Olha só, não está funcionando. E aí eu tô ali... eu não vou, tal. Aí depois eu começo... cara, isso está me fazendo mal. Mas está te fazendo mal e você está fazendo o que está te fazendo mal. Pois é, eu não consigo entender. Começa a fazer coisas na tua vida, começa a atuar na tua vida. A primeira coisa que se faz conosco, deixa eu contar bem rapidinho. Tinha uma assembleia formada de um cara, porque eles estavam discutindo um cidadão. Acho que tem instantes da vida. Estavam discutindo um cidadão, que ele era um cara atuante. Ele fazia tudo que ele pegava, e trabalhava, e fazia, e conseguia resultado, e mãos à obra. Daí eles fizeram uma assembleia. Vou fazer aqui alegoria. Como se fossem um monte de demônios fazendo uma assembleia. Olha, tem aquele cara lá, ele lá em Balneário Gaivota, meio assim, meio baixinho, meio exigente. E ele se mexe muito, ele faz muita coisa, nossa, é viciado em IA, tudo ele faz com IA agora. Aí, tal, atrapalha desesperadamente, a mulher levanta, às 4 da manhã ele está lá fazendo coisa. E aí os caras dizem, vamos fazer o seguinte, então, vamos botar uma doença na vida dele,
Aí eles foram lá e botaram uma doença. Daí voltaram depois para fazer uma avaliação do projeto. Deu errado. Por quê? Nossa, o cara se fortaleceu. Agora o cara deu para orar às 3 da manhã antes de começar o trabalho. Ah, que coisa chata. Então, vamos botar uma dificuldade financeira na vida dele. Mas, cara, o cara é brasileiro. Para ele tira dinheiro. Dificuldade financeira. Mas vamos tentar. Tentaram dificuldade financeira. E aí, cara, não deu. Ele conseguiu resolver, deu volta por cima, fez um sacrifício, reduziu os custos operacionais da vida. Os caras lá entendem dessa linguagem. Resolveu os custos operacionais da vida e tal. E aí foram tentando todas as abordagens, vamos causar um dano, uma doença no filho. Fizeram tipo Jó. Foram afetando tudo a vida do cara. Não tinha resultado. Cada vez o cara dava volta. Daí tinha um diabo de 5ª categoria, lá no fundo da Assembleia. Ele. Os caras, tá, meu filho, fala, qual é a tua ideia? Ele disse, eu tenho uma ideia, se vocês quiserem, eu posso executar. Mas qual é a tua ideia? Não gosto de compartilhar, porque diz que compartilhar as coisas dá errado. Eu, se fosse vocês, não contava mais nada para ninguém, porque dá errado mesmo. Então, eu prefiro fazer. Daí eles, não, então tá autorizado. Vai e faz. Daí ele foi, 2 meses depois, o cara tinha parado. O cara tinha parado, não estava mais fazendo atividade nenhuma, estava recolhido, estava entrando numa depressão e tal, fechado no quarto. E os caras chamaram o diabinho, 5ª categoria. Ô, meu amigo, o que tu fez? A gente tentou de tudo. Ele disse, foi muito simples. Cheguei no ouvidinho dele e comecei. Você não adianta nada. Você não vai mudar nada. Você está vendo? Ninguém está dando a mínima para isso. O cara está perdendo tempo. O cara está perdendo vida. Isso não funciona. Cara, o que tu acha que tu vai mudar alguma coisa? Olha quem tu é. Tu é um Zé. Tu é ninguém. Tu é Zé. Tu é ninguém. Tu é Zé. Tu é ninguém. E ele aceitou. Que ele era um Zé. Ninguém. E se recolheu à insignificância. Esquecendo que, de fato, insignificantes nós somos. Nós somos insignificantes para o mundo. No mundo, nós não valemos nada. E não valemos mesmo. Nada. A nossa realidade é espiritual. Portanto, quando você vem ao mundo, você trabalha, faz as coisas com essa consciência. Eu não sou o cara perfeito. Eu vou fazer e faz. É isso que é o antídoto para esse tipo de pensamento. E é isso que te dá potência, para nós fecharmos o raciocínio. Que te dá potência. É essa potência que faz com que você enfrente os pensamentos adversos, as pequenas obsessões, não as grandes, as pequenas obsessões, e faz você ir trabalhando. E aí você interage com a tua dimensão espiritual. E você transforma a tua vida numa igreja. A palavra igreja, como vocês sabem, significa comunidade. A tua vida é uma cidade aberta, em que todos entram, todos saem, como diz Joana de Anjos. Uns vêm, outros vão. Nós somos veículos. Uns vêm, outros vão. E todos entram e saem. Mas é você que estabelece os sinais e os caminhos da tua existência. É essa a verdadeira dimensão que deve ser cultivada em nós. Mas ela é cultivada a partir dessa experiência que tu tens, dessa vida que tu tens, dessa existência que tu tens. Fazendo as coisas. É amar incondicionalmente. É tipo filho pequeno. A gente ama incondicionalmente. A gente fica acordado a noite inteira. Alguém tem garantias do resultado? E por isso, alguém deixa de amar? Não. É isso o valor. Que assim seja, meus irmãos. Obrigada, Valtemir. Eu que agradeço. Agradecemos todos. Foi muito feliz assim, tua caracterizando as 3 dimensões do centro espírita, né? O material, o espiritual e o virtual. Obrigada. Eu que agradeço. Agora, dando seguimento às nossas atividades da noite,
é o momento de nós fazermos o nosso passe coletivo. Então, eu convido a todos que se coloquem o melhor possível nos seus lugares, porque junto de cada um de nós está um espírito de luz derramando bênçãos curativas para o nosso corpo e para o nosso espírito. E como disse Valtenei há pouco tempo, que é o momento que nós chegamos na casa, nós passamos por um xerox, uma radiografia, e ali é detectado tudo que nós estamos necessitando nesse momento. Então, eu convido a todos vocês, fechem seus olhos, abre seu coração, concentrem naquilo que vocês desejam para a vida de vocês. Vamos trazer a paz no nosso coração, o amor para o nosso coração, trazer a alegria, trazer a saúde, trazer o bem-estar e agradecer. Agradecer toda essa energia positiva que está sendo derramada em nós, cuidando do nosso corpo, cuidando do nosso espírito e nos preparando para mais uma semana de paz, de amor, de tranquilidade, de trabalho, de convivência. E assim dizemos, acompanhe mentalmente, por favor. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dê hoje. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E por caridade, não nos deixe cair em tentação e nos livre de todo o mal. Que assim seja. Desejo a todos um bom domingo. Amanhã nós temos o nosso evangelho na Casa Espírita e também virtual. Uma boa semana a todos e vamos em paz. Que assim seja.